Partimos para a entrevista dos temas que marcou a semana nos mercados com Luís Bravo, do Barclays, e Pedro Linho, da Diff Broker. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde. Pedro, começava por ti. Novo fundo, ou pelo menos um fundo reforçado, 2 bilhões. De onde é que vai vir dinheiro? Bem, eu muito sinceramente não faço ideia, só se abrir o capital a investidores privados, porque se nós pensarmos bem, estes 500 mil milhões que já existem, já é sob a forma de garantias, não é dinheiro que seja lá colocado pelos Estados fisicamente. Ou seja, há muitos investidores que pensam, vai-se criar como se fosse uma empresa, tem um capital social e a base são 500 mil milhões. Não, esse dinheiro também já não existe. São garantias e no caso alemão, o Tribunal Constitucional deliberou que o máximo de garantias que a Alemanha algum dia podia dar são 190 mil milhões. O que deixa, acho eu, um pouco a porta fechada para que o fundo se possa alavancar se não houver a entrada de investidores ou privados, ou se fosse o BCE, eu acho que o BCE não pode entrar nisto, ou outro tipo de instituições, do FMI, alguém. Mas assim como ele está, eu muito sinceramente não estou a ver como é que se vai arranjar esse dinheiro, porque há limitações. E depois temos que ver outra questão. O caso do Estado português, o Estado espanhol que já está, o Estado grego também que já não pode contribuir para esse fundo, a Espanha que está a endividar taxas mais elevadas do que seria normal, Itália sucessivamente. Como é que esses países vão dar garantias ou podem algum dia dar garantias dos 500 mil milhões para 2 trilhões? Quer dizer, não é possível. Isto só mesmo com um outro mecanismo, uma reformulação do que tinha sido acordado, porque não é possível criar um mecanismo credível e estar suportado nos mesmos países que hoje se financiam a taxas muito superiores e principalmente superiores se compararmos com a Alemanha, com a França, que estão a taxas zero, pouco negativas. Por isso, eu acho que há que ter muito cuidado para não se criar um mecanismo que não seja de confiança para os investidores, porque na realidade os 500 ou os 2 trilhões ou 10, na realidade o objetivo final é transmitir confiança. E claramente isso parece não ter passado, porque hoje vimos os mercados basicamente a caírem depois de ser anunciado que havia esta intenção de reforçar o fundo. Mas eles baixaram-se mais devido também ao facto da União Bancária ter sido adiada. Havia muita expectativa, seja para 1 de janeiro de 2013, mas mais uma vez na União Bancária eu acho que temos primeiro a questão dos bancos ingleses, depois temos que saber se é só para a zona euro, quais são os bancos que vão ser supervisionados, como é que se pode encerrar um banco, como é que se pode fazer com que um banco feche as portas, vá à falência sem prejudicar os outros, o sistema, evitando o risco sistémico. Há N aspectos ainda a serem discutidos e eu acho que é irreal, realmente é irreal 1 de janeiro de 2013, porque há muitos aspectos legais a serem trabalhados e, infelizmente, os advogados cada vez têm tido mais trabalho e mais preponderância nisto. Há muitos pontos a serem limados. E, mais uma vez, eu aí acho que é preferível adiarem, mas que se dê um passo consistente do que estar a caminharmos para a União Bancária que não seja... que não venha a dar confiança aos investidores. Tem de convencer à primeira, é o que estás a dizer. E aos depositantes, exatamente, porque aqui o perigo da União Bancária é que, se não for credível, os depositantes podem, com mais garantias, fugir, por exemplo, da Espanha para a França, sabendo que já existe um seguro de depósitos, por exemplo, um fundo de garantia de depósitos, que lhes vai pagar na França ou na Alemanha. E isto é que se tem que evitar. Luís, ainda sobre este fundo, ainda não se sabe em detalhes, sabe-se o valor e sabe-se que há alguma disponibilidade para pôr os dinheiros privados à frente dos dinheiros públicos, ou seja, dar ali mais garantias aos privados. Como é que se vai convencer o contribuinte a aceitar uma coisa destas? É assim, a questão de fundo é como o Pedro falava, e bem, é que tem que ser dado um passo concreto no que diz respeito à estabilização daquilo que nós também temos falado, que é a construção do arame farpado em torno do setor financeiro europeu, e é óbvio que isso não vai ser feito sem custos, nem vai ser feito sem encontrar-se pontos de equilíbrio. Isso é válido para tudo, também para o que temos visto até na questão do ajustamento fiscal na Europa. Eu quero-me parecer que nós vamos ter um conjunto de meses, um bom par de meses, com algum nervosismo pela frente, porque o fator político que vai voltar, tem voltado e recorrentemente volta a aparecer no horizonte de quem toma decisões de investimento, e este tipo de decisões
como sempre, andam sempre a um ritmo diferente daquele que os investidores estão habituados a ter para tomar decisões. E depois, obviamente, nesse tipo de detalhes de como é que vai ser constituído o fundo, eu não vou entrar na especulação de como é que vai acabar por ser ou não vai. Sei que tem que ser feito, porque sem isso nós não vamos ter uma união monetária ótima que permita resolver os problemas de fundo da Europa. Mas é óbvio que vai ter que ser chegado, que vai ter que haver um consenso entre quem é que serão os principais risk owners, digamos assim, do mesmo, porque sem ser feito dessa maneira também não se consegue captar o dinheiro necessário para constituir um mecanismo desta dimensão. E estamos a falar, obviamente, de números, o Pedro fez aí, obviamente, uma extrapolação, números extremamente elevados, e estamos a falar de riscos extremamente elevados num ciclo de mercado económico que será ele próprio extremamente elevado. E se juntarmos este nervosismo na Europa ao nervosismo que aparece agora, vai começar a aparecer relativamente ao déficit nos Estados Unidos, nós podemos aqui, em princípio, uma bomba relógio que pode, não acredito que vá arrebentar, porque raramente tem arrebentado, o que acaba por aparecer é tipo uma espécie de cavalaria, de quarto cavalaria à última hora, como nos coisas do... trabalhar outra vez. Aparece ou isso ou outra coisa, os passos vão sendo dados. O problema é que parece que toda a gente vai esperando sempre pelo último momento e, sobretudo, há demasiado político numa coisa que devia ser mais de mercado e menos de política. E penso que vamos ver ainda algum nervosismo, mas teremos algumas melhoras nesse aspecto, nesse processo. E esta reação, Luís, a este reforço possível do fundo para 2 bilhões, ou seja, 2 trillion, na linguagem inglesa, já incorporam, de facto, um cenário em que Espanha e Itália vão mesmo precisar de ajuda? Foi por causa disso que os mercados também hoje reagiram negativamente à notícia? Nós acreditamos que vai haver, os nossos economistas acreditam que vai haver um pedido de ajuda de Espanha, um pedido de resgate até máximo até dia 19 de outubro. Portanto, essa situação terá que estar equacionada. Obviamente que nós também já falámos aqui que há uma tendência dos políticos para tentar empurrar um pouco a barriga, tentar até à última hora não ir pelo aquilo que parece óbvio, não é? O problema é que Espanha tem aguentado também porque a decisão do Banco Central Europeu estancou a saída de fluxos de capitais do mercado de dívida espanhol. E isso pode rapidamente inverter-se se não houverem, de facto, sinais que a Espanha está disposta a adotar pelo menos um mini resgate ou condições que digam aos investidores, ok, eles agora estão mesmo obrigados a fazer isto, senão não recebem aquilo que necessitam para resolver o problema da dívida, para resolver o problema de reestruturação das dívidas, dos governos regionais e de todos os problemas estruturais que Espanha tem. Nós achamos que também, obviamente, aqui Itália terá um papel um pouco diferente, tem uma estrutura industrial melhor, mas não está fora de perigo. Eu penso que seria uma situação que eu acho que o BCE quereria evitar, ter que haver um resgate. É que eu acho que há dinheiro para a Espanha, para a Itália eu não sei se haverá. E aí a data das eleições que eles têm marcadas para a primavera pode ser decisiva e a forma como correr este ajustamento em Espanha pode ser decisivo para estancar definitivamente isso. Mas é preciso ter as tais medidas também de médio prazo postas no seu lugar e isso... Também porque de resto foi a ausência dessas medidas de médio prazo que fizeram com que Espanha chegasse à situação em que chegou perante os investidores. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Entre os problemas reais, e um deles, Pedro, será que os bancos esta semana vamos ter os resultados dos testes de stress à banca espanhola? Achas que é isso que vai precipitar, de facto, o pedido de ajuda espanhola? Pedro não vai aguentar. Eu não queria desabafar outra vez, mas... Desabafa. Mas vou desabafar. Eu espero que as pessoas se lembrem dos últimos testes de stress na União Europeia. Em 2010 estava tudo bem e de repente faliram os bancos irlandeses. Em 2011 estava tudo bem e de repente tivemos um mega resgate ao Dexia. Em 2012 já não houve testes de stress. Por isso, eu muito sinceramente... Para que continuar a fazer? Os resultados são sempre maus. E depois há um risco acrescido, é que os principais tomadores da dívida pública espanhola têm sido os bancos espanhóis. Por isso agora coloca-se uma coisa que o Luís já aflorou, que é: se Espanha decidir, se o governo espanhol não decidir rapidamente, eu diria rapidamente, não sei se é 19 de outubro, se é depois das eleições, se é no início de novembro, não sei, mas se não decidir pedir um pedido de ajuda mais amplo que englobe todos os buracos que existem lá nos governos regionais, eu temo pelo seguinte, é que os investidores deixem de acreditar um pouco na dívida espanhola, deixem de comprar, os preços comecem a baixar e quais são os principais prejudicados? São os bancos espanhóis que foram os tomadores de dívida. São mais de 200 mil milhões que já investiram este ano. E isto não está refletido nos testes de stress.
O problema dos testes de stress, 65 bilhões. Isso não é nada para fazermos face a uma queda do mercado imobiliário, a uma queda do mercado obrigacionista, a todos os ativos que os bancos têm. Imagina que a Bolsa cai mais 20% se não chegarem a acordo. Todas as participações financeiras, isso está refletido? Eu, muito sinceramente, não sei. E depois dos últimos testes de stress, eu já não me preocupava muito com isto, se é 65, se é 100 bilhões. Sinceramente, o número já não interessa. O que interessa é que se resolva o problema. E resolver o problema, muito sinceramente, tem que ser encarando a economia espanhola como ela é, houve uma bolha imobiliária, há ativos que vão demorar muito, cujos bancos vão demorar tempo a desfazer-se deles, é preciso comprar tempo a esses bancos. É isso que o Banco Central Europeu já está a fazer, ao se ter a liquidez toda necessária. São quase 300 mil milhões que os bancos bancos espanhóis já têm exposição ao BCE, e isso interessa mais, eu acho, do que o número, se é 65, se é 70, se é 100. É positivo que se saiba um número qualquer e que ele entre no sistema financeiro espanhol para recapitalizar e para ter uma base de capital mais sólida. Mas eu, sinceramente, se vier a 50 bilhões, aquele número para mim não me vai dizer muito. A questão é que se eles não tomarem as medidas de fundo, se na Europa não tomarem as medidas de fundo, de cercear todo o sistema bancário, se não impuser regras novas e mecanismos que são iguais para todos e se defender isto para aquilo que será, digamos, o admirável mundo novo europeu, para uma uniformização bancária, não vale a pena estas injeções que o BCE tem tentado a fazer nos bancos. Isso até é verdade. O dinheiro depois sai de Espanha para os outros países, e esse é que acho que é o grande perigo, o grande medo que muitas instituições têm. Era importante que esta união bancária... indireta que eles têm através das imobiliárias. Era importante, Luís, que esta união bancária de facto avançasse já em janeiro, como não parece que vai acontecer, verdade. Já lá devia estar. Mas este atraso, de alguma forma, pode... Porque, vamos a ver, estávamos a falar aqui agora de quem compra as dívidas europeias. Em certos quem tem sido o garante disto tem sido os bancos dos próprios países, têm tomado essa dívida, depois emprestam e constituem o seu balanço à base disso. Mas quem são verdadeiramente grandes compradores de dívida e quem sustentou o nosso modo de vida durante muito tempo são grandes bancos de investimento internacionais, alavancados ou não, e sobretudo do outro lado do Atlântico. A experiência, os grandes tomadores de dívida e quem tem muito interesse nesse mercado normalmente são norte-americanos. E a verdade é que, se olharmos bem, os norte-americanos têm muita dificuldade em entender este tipo de modelos, este tipo de situações que aparecem, este tipo de relações com o Estado e que nós temos tido na Europa. Aquela perspectiva quase mais moralizadora do sistema, em vez de resolverem problemas. O grande problema é que os fluxos de capital que nós tínhamos, se nós formos olhar para a diversificação de dívida europeia, dos países, sobretudo dos países que estão mais em risco, temos dois problemas. Primeiro, que os países que deixaram de ser investment grade e, portanto, saem das políticas de investimento. Portanto, aquilo carrega-se no botão. Aqueles senhores que carregavam no botão, compravam-nos a dívida só porque está no MSCI Debt Europe, não estão lá. Isso é uma grande parte importante de liquidez. E depois, obviamente, todos aqueles que, entre escolher dívida espanhola ou escolher a dívida italiana, se calhar depois vão tomar as opções e preferem ter outro tipo de soluções em carteira. E não podemos... É isto que este tipo de dimensão de investimento acaba depois por ter alguma importância, porque até que ponto é que os bancos locais conseguem estancar as saídas de capitais estrangeiros? Não é? É por isso que para dar confiança, tem que se dar uma coisa uniforme. Portanto, aqui o caminho é só é a integração num único sistema financeiro europeu. E a Alemanha começa a ver isso, Pedro. Temos a Alemanha com a confiança dos empresários em mínimos, ou continuar a contrair, e já vem assim desde há alguns meses atrás, mínimos de 2 anos e meio. O que te pergunto é se do lado da Alemanha começas a ver também alguma disponibilidade para, de facto, avançar para uma Europa mais federalista, já que nesta altura temos claramente do lado dos investidores, se cobram taxas negativas à Alemanha, a ver uma Europa onde ainda há um marco e ainda há uma peseta e um escudo. Não, eu acho que a Alemanha está a fazer o seu caminho como deve ser feito. Se repararmos bem, a chanceler alemã vai ser, em princípio, outra vez reeleita e tem a maior popularidade de todos os políticos. Por alguma razão é porque ela, pelo menos, mantém-se firme às suas convicções. Não anda para a esquerda, nem para a direita, nem para o lado. É aquilo. E é a convicção que é de uma política económica que nos últimos 50 anos correu bem à Alemanha. Por isso,
Eu acho que o que está a acontecer agora é que os próprios agentes económicos alemães estão a ser um pouco afetados pela crise mundial. Nós, parece que não, estamos a assistir a um forte abrandamento da China. A China tem sido um mercado aposta por parte da Alemanha. Estamos a assistir a um problema que cada vez vai ser mais incerto, que é nos Estados Unidos. Aquilo realmente é uma bomba relógio. Eu acho que vai explodir mais cedo ou mais tarde, mais ano, menos ano, aquilo não tem para onde se pega. E é natural que os empresários, principalmente os exportadores, e a economia alemã é uma economia voltada para a exportação, comecem a sentir também os efeitos da retração económica a nível mundial. Podemos dizer o foco é a zona euro. Bem, sim senhor, a procura da zona euro está em contração, temos N países, principalmente os periféricos, em contração com a procura interna. Mas o que é facto é que o ambiente internacional também já não ajuda a isso. E isso é o que levou à deterioração económica, da confiança económica, que eu não creio que leve à alteração da política da Angela Merkel. Ou seja, a Angela Merkel eu acho que ela está firme em querer um projeto mais sólido, mais ancorado, se calhar federalista, mas mais no futuro. Ou seja, nós não podemos querer hoje que se salvem todas as dívidas. Há que primeiro, como eu tenho dito aqui, chegarem todos a acordo, assinarem todos os países, assinarem memorandos de entendimento, objetivos a longo prazo. Não podemos estar a olhar para 2013 nem 2014, porque se é já o virar da esquina. Devíamos estar a criar planos para 2020, explicar às populações como é que esses ajustamentos vão ser feitos, mais suavemente ou não, mas eu acho que há aqui uma falta de explicação. E no caso da Alemanha, acho que ela vai continuar esta política, que é, pouco a pouco, fazer as coisas como elas acham que tem que ser feito. Olhamos aqui para outro dos temas, para a Praça Portuguesa. O PSI20 volta a ter 20 empresas. Luís, esta entrada do Banif e da Cofina reflete, de facto, o estado da Bolsa Portuguesa. São duas empresas que não estão propriamente em boa forma. Ainda assim, entraram para as 20 maiores portuguesas. O problema tem a ver, primeiro, com algumas saídas de empresas de elevada dimensão e que até há pouco tempo até tinham grandes estratégias internacionais de crescimento, como a Brisa. E também, obviamente, pela alta fragmentação, digamos assim, em termos de setores, não sei como é que é de explicar isto. Nós nunca tivemos empresas muito diversificadas, portanto, um PSI20 reflete essencialmente o estado de economia e também a elevada concentração que nós tínhamos em setores algo ligados à construção e àquilo que foram as apostas das últimas 2 ou 3 décadas, mas não é muito diferente se nós olharmos também para a Constituição aqui ao lado do IBEX, e se nós virmos o que é que são os mercados ibéricos, o IBEX também são cerca de 6, 7 empresas. Portanto, realisticamente falando, com capacidade de atrair grandes investidores internacionais, são isso. Mas pronto, dá maior capacidade de escolha ao investidor e sobretudo vai ajudar as empresas a ter uma maior visibilidade e a captar também alguns capitais porque estão no principal índice e lá está, ainda há bocado falávamos disso para a dívida, o facto de uma empresa como a Cofina ou o Banif, que estavam fora do PSI, não entravam nos radares dos fundos internacionais, quer dizer, o MSCI Portugal vale o que vale nos fundos europeus, portanto vai atrair, por esse efeito, algum dinheiro e, portanto, isso é positivo. Pedro, olhando aqui ainda para a questão da Praça Portuguesa, fazia sentido, já que temos empresas de pequena dimensão, estarmos integrados, por exemplo, numa bolsa ibérica, era mais fácil vender empresas ibéricas do que empresas portuguesas? Eu, sinceramente, não sei. Agora fala-se na criação de uma empresa, de uma bolsa europeia. Das pequenas e médias empresas. Mas lá está, se nós verificarmos, a bolsa portuguesa está constituída praticamente de pequenas e médias empresas. Nós ficámos com o PSI 5, se calhar. Fazia sentido reduzir o PSI20 para uma montra mais pequena, mas maior? O problema é que tira a visibilidade de 20 empresas, estamos a falar que são só 5, então não faz sentido haver um índice. Esse é que é o grande drama da bolsa do Euronext, se reduzimos o índice, não faz sentido. Neste momento também cerca de 60% ou 75% do índice já são 5 empresas, por isso na prática já é isso. Agora, eu continuo a defender que acho que deviam haver bolsas regionais, é preferível, porque
os investidores muitas vezes estão habituados às suas próprias empresas. Nós não podemos pedir a investidores que têm um nível de literacia muito baixo, ou iliteracia financeira, que se metam a comprar em Paris, na Alemanha, e principalmente ações que não conhecem. Então só vão comprar o quê? As mais conhecidas, as IMAs, as BMWs, a Alcatéis, etc. E eu acho que faz todo sentido era criar, manter as bolsas regionais, mas dinamizar um pouco mais. Por exemplo, esta entrada da Brisa, da Cofina e do Banif, nós estamos a falar de uma substituição de empresas que valiam 3,3 mil milhões de euros, que era a Brisa e a Simpor, por duas empresas que valem 150 milhões. Ou seja, o PSI ficou mais pobre em 3.150 milhões de euros. E aqui a questão coloca-se. Bem, eu quero um investidor, um fundo que tinha X montante alocado ao PSI 20, o que é que eu vou fazer? Vou investir os mesmos montantes que tinha na Brisa e na Cofina? Não, porque elas não têm liquidez para isso. Estamos a falar que uma Cofina vale 50 milhões de euros. 50 milhões de euros... Para não falar na natureza da empresa, não é? Estamos a falar de uma empresa que não é internacionalizada, que não tem perspectivas de cash flow futuros ótimas, por causa do setor em que está. Ao nível da diversificação. Diz? Não, Cofina. Pois, aqui coloca-se mais ao nível da diversificação dos investidores. O que é que aconteceu? É que as principais empresas do PSI é que saíram beneficiadas. Porquê? Aquelas que já eram grandes e que tinham liquidez para os investidores comprarem e venderem, foram as que saíram beneficiadas. Porquê? Porque houve uma redistribuição dos montantes que saíram da Brisa e da Simpor pelo PSI 20. Os investidores que não optaram por retirar esse investimento tiveram que refazer as suas carteiras. Quais são as principais beneficiadas? São os maiores pesos, EDPs, Galp, ou seja, Banca. Um reforço daquelas 4 ou 5 empresas que nesta altura fazem o possível. Exatamente. Por isso, houve, na realidade, o que houve é uma maior concentração dos investidores naquelas mais pequenas. Para estas empresas é positivo por uma questão de visibilidade e, além disso, o ANIF, que está num processo de recapitalização e vai precisar de um aumento de capital ou apresentar o plano de recapitalização até o final do mês, pode ser positivo porque dá-lhe mais visibilidade e pode ser que por aí consiga mais investidores. Mas fora isso, acho que os investidores devem ter calma e cuidado, porque são ações com menos liquidez e não podem entrar com as mesmas quantidades que entravam nas outras. Luís, há boas oportunidades de investimento já na Bolsa Portuguesa, apesar deste retrato de dimensão? Eu ia aproveitar aqui para discordar com o Pedro, porque acho que estas são boas alturas para os investidores começarem a ganhar alguns hábitos diferentes de mercados e conhecerem mais empresas. Eu entendo que há investidores mais antigos gostam de ler nos jornais aquilo que se passa com o que eles têm em carteira, etc. Sim, o mercado português tem muito potencial, sobretudo, mas há de ter o seu tempo. Porque não nos podemos esquecer que as empresas chamadas small caps, portanto, empresas mais pequenas, com pequena dimensão e com outro tipo também de estrutura financeira, são muito boas para investir quando temos momentos de mercado bastante bons, quando estamos muito quentes, nós saímos das large caps e vamos para as small caps e procurar estar este crescimento. E isso, os mercados ibéricos são muito ricos. E, portanto, há de ter o seu momento, como já teve anteriormente. Agora, como a economia mundial está totalmente deprimida, a Europa ainda por cima está no centro das atenções e Portugal ainda está no molho do furacão da Europa, é natural que está deprimido, não é? É natural. Mas existem boas oportunidades dentro do PSI 20. Existem como aquelas empresas que estão internacionalizadas, que conseguem pagar um dividendo interessante, que conseguem manter-se nos radares dos principais investidores internacionais, e há todas, estamos a falar aqui de 2 ou 3, não é? Das que nós acompanhamos, daquelas que eu posso falar aqui, Jerónimo Martins ou Galp, são exemplos destas histórias. E também existe o mesmo na Espanha. A questão é que aquilo pronto, a experiência que eu tenho tido nos mercados, não é assim tanta, mas já lá vai uma década, é que quando os fatores macro são maus, não há história que se o bottom-up pode vir pintado de cor-de-rosa, ou seja, é só para quem quer pegar na história e deixar está-la para constituir um fundo para a universidade dos filhos. E aí há algumas oportunidades que são boas para os investidores. Mas é importante, e eu queria deixar essa mensagem, que, de facto, os investidores portugueses, sobretudo os particulares, se habituem a começar a ver nomes fora de Portugal, sobretudo as grandes. Não é preciso inventar muito. Nós estamos com múltiplos tão baixos na Europa que não é preciso repescar muito, ir buscar as Apples, nem é preciso ir para aí. Basta ir ver aquelas empresas que são blue chips, pagam bom dividendo. Até porque explicas ao investidor nesta altura que se uma ação pode custar $700, se calhar tira alguma atratividade da Apple, por exemplo. Mas depende.
O passado, não, se calhar, ainda é capaz de ser a melhor opção nos Estados Unidos, não? Diga pelo valor, não digo pela boa aposta. É como a Jerónimo Martins, é praticamente assim, pelo valor unitário. Pelo valor unitário da ação, não por causa do potencial. Comprar uma participação num fundo Nasdaq, alguma coisa assim do género, um ETF, acaba por ser quase um tracker. Pedro, finalmente, um comentário: o aumento de capital do BCP acaba hoje, ainda não temos o balanço, naturalmente que ainda não é a altura para o fazer, mas sabemos que houve uma procura, pelo menos por 30% deste aumento de capital, por investidores de retalho particulares. O que é que se pode dizer desta operação? Há aqui potencial para se ganhar dinheiro? Bem, o que se pode dizer, eu primeiro, no âmbito do conflito de interesse, tenho que declarar que eu e a minha família temos ações e CFDs do BCP e comprámos porque eu acho que, em linha do que já tenho vindo a dizer aqui, acho que os acionistas, quem já era detentor de ações do BCP, devia acompanhar o aumento de capital, porque quem não acompanhar, o efeito de diluição é muito grande. Estamos a falar da emissão de 12.500 milhões de ações, ou seja, percentualmente, se não acompanharem, a diluição era 65%. Exatamente, é muito elevada. Vamos passar a ter um BCP que tem 19.700 milhões de ações. Eu acho que o aumento de capital está a correr bastante bem. O bottom line, o objetivo era que o Estado não entrasse no capital do BCP. Isso vai ser completamente conseguido. Nós vimos, pela negociação dos direitos, que tem estado sempre a prémio face aos 4 cêntimos, o que significa que há investidores privados ou os próprios acionistas do banco que querem fazer preço médio a estes preços. Nós não nos podemos esquecer que a maior parte dos acionistas do BCP tem ações muito caras. O BCP está a mínimos históricos, o que significa que eu acho que tem havido uma grande procura, porque é uma oportunidade de finalmente baixarem o preço médio. Nós estamos a falar de investidores que foram naquela onda de 2007, têm ações a 3 euros, depois foram aumento de capital a 1,20, que depois foram aumento de capital a 36 cêntimos, se não estou em erro, e agora a 4 cêntimos, bem, a 4 cêntimos só mesmo a zero, e acho que o banco tem algum valor. Para além disso, nós não nos podemos esquecer que o BCP transacionava sempre quase ao triplo do preço do BPI. No início da semana passada, estavam a zero, estavam iguais. Um BCP valia tanto quanto um BPI. Nós temos de ser também um pouco realistas. Apesar dos 3.000 milhões que o BCP pediu ao Estado, e através de obrigações convertíveis, o BCP tem um balanço quase 4 vezes superior ao do BPI. Por isso, as pessoas, acho que houve muito pânico, houve também vendas por parte de acionistas que tiveram que se desfazer das ações durante este ano, e o que se vai assistir neste aumento de capital acho que é uma recomposição da estrutura acionista. Fala-se na entrada de um banco europeu com mais 5% do capital, eventualmente a saída da Caixa Geral ou a diminuição dos 2%, mas acho que vai ser um marco histórico para o BCP. Esperemos que seja algo que, para continuar pouco a pouco, as pessoas não devem pensar que o banco vai já para 8 ou 10 cêntimos ou o que for, não se devem estar muito eufóricos. É para os estudos dos filhos. Para um euro, já discutimos isso aqui, se não houver um reverse split, infelizmente nunca mais, porque a um euro as pessoas têm que considerar que com 20 mil milhões de ações significaria que o banco valeria 20 mil milhões de euros. Nem na altura mais do auge do setor financeiro em 2007, o banco nunca valeu 20 mil milhões de euros. Por isso, o que as pessoas têm que pensar é que 1 euro agora, ou 10 cêntimos agora, se calhar equivalem a 50 cêntimos antigos. Por isso é que eu acho que muitos acionistas aproveitaram esta oportunidade para reforçar as suas posições e para fazerem preço médio. Pedro, obrigada. Luís, obrigada. Comentário de Pedro Lino. Luís Bravo no fecho de contas. É também uma curta pausa. Voltamos já a seguir.